Noite linda para vocês que acompanham Notícia para Trabalho. E hoje com o Dr. Maurício Tavares. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Obrigado, Regina. Sempre falando sobre marcas e patentes. Hoje a gente vai entender como é que funciona o mercado de patentes. Isso mesmo, como é que funciona patentes? Então, acho que a primeira coisa a ser discutida é o que Tá é uma certo falar patente. mercado? Isso, pode ser, não tem problema não. A parte de patentes, a gente tem que lembrar sempre que é uma inovação em cima do que já existe, né? Então, a patente é sempre uma novidade em termos mundiais, é uma coisa que não é tão simples, né? Quando a gente cria alguma coisa, volto a comentar aqui a mesma questão da marca. A gente tem que verificar se não existe nada anterior que seja igual ao que a gente cria, né? Porque quem cria primeiro tem a preferência pela a titularidade daquele direito. E sendo titular, é ele que vai poder explorar. A patente é uma inovação em cima de algum produto ou algum processo que você possa estar industrializando isso, né? Então, qualquer novidade a nível mundial pode ser patenteado e vai te dar uma exclusividade no mercado que pode ser de até 20 anos para você explorar isso, né? Então, a gente pode pensar aí o criador de uma câmera no celular, né? Imagina ele ter a possibilidade de explorar isso por 20 anos no mercado. Quanto ele não ganha, né? Então, a gente teve aí, durante toda a história, alguns países que a gente percebeu que investiram muito na parte de patentes para desenvolver novas tecnologias. Desde os Estados Unidos, no final do século XIX, a gente vê uma corrida por inovações tecnológicas. E essas inovações vão ser protegidas através de patente para poder a gente explorar isso no mercado. Só que eu costumo falar que nenhum governo é muito a favor de patente, né? Porque até a nossa Constituição fala que a preferência é pela livre concorrência. E o mercado de patentes, você está tirando alguma coisa do mercado e dando na mão de uma pessoa só para ela explorar durante 20 anos, para que ele tenha exclusividade daquela exploração. Então, se você está tirando aquilo ali do mercado, já deixou de ser uma livre concorrência. Então, a gente sabe que você tem que dar alguma coisa para aquele inventor, aquela pessoa que vai estar criando aquela nova tecnologia, para que ela tenha vontade de abrir para o público o que ela está criando e para explorar aquilo ali de uma forma eficiente. Então, por isso que a patente vem exatamente cobrir essa parte de inovação, de que as pessoas têm interesse de criar, porque eles vão poder ganhar alguma coisa com aquilo. Em vários países, os países que eram socialistas antigamente, a gente tinha ali a União Soviética, a gente tinha a Alemanha Oriental. A tecnologia deles não foram muito adiante quando você comparava com outras tecnologias dos países ocidentais, ou mesmo o Japão, por exemplo, né? Então, quando teve a união das Alemanhas, por exemplo, você pegava um carro da Alemanha Oriental e um carro da Alemanha Ocidental, a diferença era brutal, né? A tecnologia era muito diferente, porque o pessoal da Alemanha Oriental não tinha motivação para criar coisas novas, porque eles não iam ganhar nada com aquilo. Então, o processo de patente incentiva a pessoa a criar coisas novas, porque vai ter um reconhecimento do governo, um reconhecimento oficial do governo de que você criou aquilo e também a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo ali no futuro. Uhum. Uma exclusividade no mercado de até 20 anos. E é difícil patentear um produto? Então, essa questão de dificuldade é extremamente relativa, né? Porque muita gente pensa que para ser um inventor você precisa ser um professor pardal da vida, né? Então tem que ser alguém com inteligência superior e na realidade você tem que dar uma solução para algum tipo de problema. É esse ponto que tem que chamar a atenção, esse ponto que as pessoas têm que perceber que podem ter um ganho em cima disso. Um caso que eu sempre cito, e que até é de um brasileiro, né, é que era a tampa do potinho de requeijão. No meu tempo, a gente abria o requeijão, não tinha aquela borrachinha em cima, que cria um vácuo. A gente pegava a faca e tentava liberar aquela tampinha
de alumínio através da faca, né? E sempre rasgava o alumínio, ou então era muito mais difícil, né? E veio um brasileiro e criou aquela tampinha de borracha. Imagina você que ele pegou essa invenção dele, protegeu no mundo inteiro, e durante 20 anos ele ganhou um percentual em cima da venda de todas aquelas tampinhas de alumínio com a borrachinha dele. Imagina quanto ele não ganhou durante esse tempo todo. E era uma solução simples, né? Não era nenhuma invenção de outro mundo. Era simplesmente uma solução de um problema. Ele via as pessoas tendo uma dificuldade e falou, poxa, isso aqui é fácil de resolver, né? Não precisa ser um engenheiro de outro mundo, não precisa ser alguém extremamente inteligente. É uma solução. E com essa solução você consegue, muitas vezes, criar uma coisa, um diferencial, né? Lógico que tem patentes que são extremamente tecnológicas, que você consegue, precisa ter realmente uma inteligência. Mas na maioria das vezes são coisas simples que você está acostumado a fazer. Entendeu? Que coisa, né? Uma coisa simples, mas, né, para a gente é de extrema importância a tampinha do requeijão. Né? A borrachinha que tem do requeijão. Né? E quanto tempo demora para conseguirmos uma patente? Então, hoje a gente tem uma demora bastante razoável ainda no Brasil, né? Hoje, em média, está levando aí uns 9 anos para a gente conseguir uma patente. Isso é muito triste, porque nos outros países, aí, os países mais avançados, você consegue em 2, 3 anos você consegue uma patente, né? Porque existe toda uma análise, existem algumas variáveis que você pode utilizar. Você pode manter sua patente, a sua criação em sigilo, para que não seja aberto para o público durante até 1 ano e meio. Então você pode rodar o mercado e falar, olha, eu tenho essa patente, eu tenho essa inovação, alguém quer investir, por exemplo, né? Chegar numa multinacional e falar, olha, eu tenho isso aqui em mãos, você quer? Né? Antes de abrir para o público. Então, é extremamente estratégico esse movimento. A gente tem que saber o que a gente pode abrir para todo mundo e quando. E em que países a gente pode fazer isso? Porque apesar de você necessitar uma novidade mundial, a proteção vai ser local. Então, por exemplo, eu deposito uma patente aqui no Brasil, né? Essa patente tem que ser uma novidade no mundo inteiro. Mas se eu entrar com a patente só aqui no Brasil, em todos os outros países eu vou poder copiar. Eles só não vão poder trazer para o Brasil. Só vão poder comercializar aquilo no Brasil. Por isso que eu falei, nenhum governo é muito a favor de patentes, né? Então eles criam regras para dificultar um pouco essa diferença, essa questão em relação à livre concorrência. Então, uma das dificuldades é essa, a novidade tem que ser mundial, mas a proteção tem que ser local. Então, se eu tenho algo interessante para o mercado que é brasileiro, um mercado que é americano, um mercado que é europeu, eu vou proteger a minha invenção nesses países. Uhum. Agora, se eu não tiver nada contra, eu quero só o Brasil, né? Pode ser que ele perca dinheiro, né? Uhum. Mas, lógico, vai deixar de gastar todo o investimento de proteger nesses outros países, mas vai estar aberto para o público. Então, até uma das invenções aí de um brasileiro também, que ficou um caso até famoso, foi o caso da Bina, do telefone, né? Que antigamente você ligava, era o telefone fixo ainda, e ninguém sabia quem estava ligando. E aí um brasileiro inventou um modelo de reconhecer quem estava ligando. Só que ele não patenteou. Aí o que acontece? As pessoas, os concorrentes agradeceram e pegaram aquilo ali e distribuíram para o mundo. E ele, depois de anos, quando ele começou a ver que a invenção dele estava sendo utilizada, aí ele tentou ganhar, mas já era tarde, né? Então, e a mesma discussão até hoje em relação a quem inventou o avião. Para a gente, é o Santos Dumont. Nos outros países, em vários outros lugares do mundo, são os irmãos Wright, né? Porque eles entraram com a patente,
na época e teve um documento oficial falando que eles eram donos da patente. Então, tudo isso é uma questão de estratégia, é uma questão de você montar um pensamento de como você vai organizar isso. Então, é uma coisa um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Patente já é bem mais complicado que marca. Sim, você tem que pensar muito, porque imagina, você está criando uma coisa nova no mundo, né? Então, muita gente começa a querer explorar isso, mas não tem a visão de como fazer, né? Então, às vezes fica com medo, vou gastar 5, 6 mil reais para proteger uma patente nos Estados Unidos, mas quando não faz isso, quando vem o Que era a chinês... próxima pergunta, né? É muito caro fazer patente? Então, a questão de ser caro, em relação a taxas para o governo, não é muito caro, né? Você vai pagar cento e poucos reais para você depositar uma patente aqui no Brasil, só que tem o trabalho de um técnico para fazer a redação dessa patente. A redação é que vai mostrar para o mercado o que você está criando. E nessa parte, eu sempre sou a favor de você contratar um especialista que vai conseguir realmente mostrar o que você está pedindo e não deixar na mão de qualquer um. Por que isso? Porque quando você pede uma patente, você tem 3 partes diferentes. Primeiro, um resumo do que você está fazendo. A segunda parte, você tem que colocar o que existe a nível mundial, né? Então, eu vou lá lançar a tampinha do requeijão. Então, vou colocar a tampa do requeijão, é um pedaço de lata de alumínio que cobre e fecha, né? Então, você vai ter que mostrar como é que está o mercado hoje, o que a gente chama de estado da técnica, que é o conhecimento humano sobre aquela determinada tecnologia, que no caso vai ser a tampinha, né? E o que você gostaria de reivindicar como um direito seu acima daquele conhecimento. Então, quando o cara da latinha faz aquela borrachinha, ele não está pedindo a patente da tampa, ele está pedindo a patente da tampinha da borrachinha, porque é um melhoramento em cima do produto. Então, eu acho sempre que tem que ser um técnico, uma pessoa especializada, geralmente são engenheiros que fazem essa redação, e tem que ser um engenheiro que entenda de redação também, porque tem muito engenheiro que não sabe redigir, né? Então a gente sempre orienta as pessoas a terem essa noção de que vai ser um pouco mais caro. Aí você vai gastar, às vezes, uns 4 mil reais com a redação de uma patente bem feita por um técnico, mas o ganho que você vai ter é muito maior também, né? Ou você vai ter uma exclusividade no mercado durante 20 anos, ou então você vai poder licenciar aquela invenção para que outros explorem durante 20 anos. Então, eu acho que o benefício é muito maior, né? Então, a pessoa tem que saber exatamente como o negócio dele vai funcionar dali para frente. Se for realmente algo extremamente novo, você imagina uma placa USB, por exemplo, né? Quanta pessoa não ganha com a placa USB? Quanto ele não ganhou? Durante 20 anos, todos os computadores do mundo tinham uma placa USB. Eu fiquei com uns 20 anos na cabeça. Depois dos 20 anos renova? Não, depois dos 20 anos não, ele é diferente da marca. A marca a gente pode renovar a cada 10 anos. A patente passou 20 anos, cai em domínio público. Só que ainda tem uma coisa que todos os governos fazem. Você tem que pagar uma taxa ano a ano para que ela continue sendo prorrogada até os 20 anos. Então esse é outro ponto que você não pode deixar falhar, né? Se você não pagar o que a gente chama de anuidade, a sua patente cai em domínio público e todo mundo pode explorar. Então não parece muito justo, mas é a regra do mercado, né? Você quer exclusividade, tem que obedecer à regra. E aí você tem que fazer esse pagamento dessas anuidades, que também não é muito caro, né? Você começa com 190 reais, alguma coisa assim, e vai até 2 mil reais. Não é nada inviável, né? Para uma empresa, né? Vai ser inviável para um inventor solitário ali, que não tem condição de explorar e não tem
a capacidade de tentar ir para o mercado e tentar vender a invenção dele. Aí ele vai gastar dinheiro, e eu já vi alguns casos de gente que vende carro, vende casa, para tentar proteger a invenção e não consegue colocar no mercado. Então, isso acontece porque quando as grandes empresas veem que é um inventor solitário, muitas delas acham que ele não vai ter fôlego para bancar. Então, eles preferem não investir. Eles enrolam um pouco o inventor até a pessoa não ter a capacidade de manter aquela patente, porque na hora que ele para de pagar a anuidade, cai em domínio público. E aí a grande empresa pode explorar. Que coisa, né? Brasil. Isso, é o mundo todo. O mundo todo pensa do mesmo jeito, é vantagem para todo mundo. E qual é a vantagem da patente para as empresas? A vantagem é exatamente essa, você ter um produto exclusivo seu, uma tecnologia sua, que você pode explorar durante 20 anos. Hoje, a mudança de tecnologia ela é muito rápida. Já tem que ter um cliente na vista. Isso, a gente tem que... tem muita gente que cria alguma coisa e já está pensando no melhoramento em cima daquilo que ele criou, né? Então, quando ele coloca uma coisa no mercado, ele já está criando a próxima melhoria, né? Como celular. Celular, todo ano eles inventam alguma coisa nova e colocam no mercado. E muitas vezes, as empresas que estão criando não são as empresas que estão vendendo, né? Você tem uma Samsung, a Samsung é uma das empresas que mais deposita patente no mundo inteiro, né? Ela cria melhoramentos, mas em muitos casos você tem pequenas empresas até que estão inventando essas coisas novas e aí estão vendendo para as grandes empresas. Então tudo isso é pensado dentro do mercado, né? Então você tem que saber em que parte dessa estrutura você está e onde você... Qual patente, né? Então, muitas vezes você inventa e tem que ter essa patente antes de você mostrar para alguém. E tem casos onde você mostra e a pessoa vai lá, não patenteia, não entra com pedido de patente, mostra a tecnologia e a pessoa fala, muito bom, obrigado, e no dia seguinte ele está depositando o nome dele. É um roubo de tecnologia que é difícil você identificar no mercado. Olha, é um mercado muito complexo, esse de patente que vocês conseguiram entender hoje, como funciona. Obrigada, doutor Maurício. Para saber outras informações, como é que faz? Então, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, mauricio.tavares@mt4ip.com.br, o Instagram da empresa, que é @mt4ip, ou através do meu telefone celular, é 11 988 94 6665. Obrigado. E quem quiser impulsionar a sua comunicação, invista no livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Bem, eu agradeço ao Nilson que está do outro lado das câmeras e peço a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!